Todos. Vou dar um recado rapidinho aqui, gente. A casa aqui, o Núcleo Espírita Seara do Bem 2, está fazendo estamos fazendo uma campanha de batata recheada. Estamos vendendo elas de frango e de bacon, e toda a renda será revertida aqui para casa, para os projetos, né, que durante o ano a gente faz. Ela está R$ 35,00, como eu disse, tem de frango e de bacon. A venda só será antecipada, até para facilitar, para a gente saber quantas a gente pode fazer, com quantas, né, a gente pode contar. A retirada vai ser dia 7/6 no Clube Recreativo, e as vendas vão ser até dia 2/6, tá bom? Então é mais isso assim que a gente queria dizer. Se alguém quiser, pode procurar o pessoal aqui da casa, tá bom? Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite aos que estão assistindo pelo Facebook, muito obrigada. Vamos lá. Essa mensagem que eu vou ler aqui, ela contém no livro Momentos Enriquecedores, na lição 12. Ela foi psicografada pelo Divaldo Franco e pelo espírito de Joana de Ângeles. A terapia da oração. Recurso valioso para todo momento ou necessidade. A oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. A oração é o instrumento pela qual a criatura fala a Deus, e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora na vida. A oração induz a paz e produz estabilidade emocional, geradora da saúde integral. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. Envolvendo-se nas irradiações da oração, a que se entregue, logrará o ser enriquecer-se de saúde, de alegria e de paz. Porquanto a oração é um interfone poderoso pelo qual ele fala a Deus, e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai. Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e mais simples a ser utilizada. Então, aproveitando esse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, que nos deu esse presente mais uma vez de abrirmos os olhos hoje e termos mais um dia de vida. Vamos agradecer à espiritualidade amiga que rege esta casa, que comanda esta casa, por preparar a casa para nos receber hoje aqui, com essas energias salutares. Vamos nos deixar ser envolvidos por elas, para que possamos sair daqui melhores do que chegamos, para que possamos obter as respostas necessárias de tudo aquilo que acontece na nossa vida, para que possamos ter força e saber lidar com os percalços, com todos aqueles porquês que acontecem na nossa vida. Que possamos ter muita saúde, muita paz, muita sabedoria para lidar com tudo isso. Que possamos ir para as nossas casas, levar essas boas energias aos nossos entes queridos que aqui não puderam estar. Que a falange do bem possa chegar a qualquer canto desse planeta, a todas as pessoas que necessitam de um afago, de um carinho, e estão pedindo nesse momento por alguma bênção, pela saúde, por alguma coisa, por alguém que chegue até elas. Vamos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que nesse momento, desse clima de frio que está se aproximando, que tem que pensar agora em mais uma dificuldade, que além de estar morando nas ruas, é enfrentar o frio. Vamos pedir por eles, pelos nossos animais que também sofrem com esse tempo. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome. E que a palestrante de hoje, a nossa amiga Elenir, seja bem-vinda mais uma vez. E obrigado por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Que assim seja. Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos. Que bom ver a casa tão cheia numa noite mais fria, em que todos poderiam estar no conforto de suas casas, e, no entanto, nós estamos aqui reunidos para ouvirmos falar de Deus, de Jesus e da nossa abençoada doutrina espírita. Agradeço o convite do pessoal da casa, em nome da Casa Nosso Lar, lá da Quaritinga, da qual sou membro. Agradeço em nome de todos, né, e dizendo que somos casas irmãs. Existe uma ligação espiritual entre as casas. Isso é muito bom. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre transição planetária. Estamos no auge dela. E numa outra oportunidade nós falamos sobre a transição, mas mais sobre a parte dos bastidores espirituais dessa transição planetária. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os bastidores também, mas nós vamos falar mais sobre como nós devemos nos comportar diante desses tempos tão difíceis e tão cheios de provações pelo qual nós estamos passando. Principalmente nós espíritas, tá? Nós que temos o conhecimento, a oportunidade do estudo, sempre será exigido mais e mais. Muito será cobrado, muito será pedido a quem muito é dado. Então, principalmente para nós, tá bom? Então, vamos lá. Nessa transição, nessa aula de hoje, a gente vai ser chamado a despertar. Porque o que está acontecendo? Está acontecendo a separação entre o joio e o trigo. A Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar... Estou na sua frente. Para se tornar um planeta de regeneração. Espíritos rebeldes à lei de Deus não poderão habitar mais nele porque atrapalharão a sua evolução. Já estamos naquela separação simbólica que Jesus mencionou do joio, que são os espíritos rebeldes à lei de Deus, e do trigo, que são os espíritos bons, digamos assim, melhores um pouco, não 100% bons. E essa separação ocorre no plano espiritual aos desencarnados. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que quando se fala na separação do joio e do trigo, não é para a gente pensar, então quem está desencarnando agora é ruim, por isso que está saindo do planeta. A gente não sabe, ninguém sabe, só Deus sabe o que se passa no coração de cada um, a bagagem espiritual de cada um, suas reencarnações. Então, não é porque uma pessoa desencarna agora, hoje, amanhã, depois, que ela está sendo ruim. Essa separação, é bom que a gente tenha em mente isso, ela acontece no plano espiritual. Então, quando a gente desencarnar, chega lá na espiritualidade, é que a espiritualidade maior, encarregada das reencarnações, vai ver se a nossa condição energética é compatível com a Terra, nossa condição energética, a nossa evolução também, se ela é compatível com o planeta Terra, a gente volta e reencarna aqui. Porque, gente, o mundo não vai acabar, o planeta não vai explodir, não vai bater nenhum meteoro aqui, tá? Isso é lenda. O que vai acontecer, sim, é essa transição. Aliás, o que está acontecendo é essa transição pela qual nós estamos passando, e ela vem surtindo vários efeitos em várias camadas. No plano espiritual, principalmente, mas também nós algumas pessoas que são mais sensitivas do que outras, vêm sentindo mais ainda mal-estar, dor de cabeça, estômago ruim. Tudo isso, gente, faz parte dessa transição que nós estamos passando, e nós estamos chegando no auge dela, bem no auge. Então, conforme as pessoas vão desencarnando, essa separação do joio e do trigo é feita lá na espiritualidade. Então, aqui não dá para saber quem é bom e quem é ruim, se quem ficou é bom ou é ruim. A separação é feita lá, e só a espiritualidade maior
é quem tem esse conhecimento, se a gente vai reencarnar aqui ou não. Tá? E também, quem seria o joio? Os espíritos rebeldes, mas aqueles, gente, aqueles muito rebeldes, aqueles trevosos, que são contra a doutrina de Jesus, o evangelho de Jesus, aqueles espíritos que gostam das guerras, que incitam as guerras, sangue, violência, crime, assassinato, é esse tipo de espírito. Porque nós não somos bons, né? Senão a gente não estaria mais nesse planeta. Mas eu acredito que a gente seja mais ou menos, não é? A gente está caminhando. Então, esses espíritos trevosos, assassinos cruéis, ditadores, cuja conta tem milhares de mortes, pessoas que passam fome sob a sua direção, seu comando, é esse tipo de espírito que é o joio. Além desse tipo de espírito, nós temos outros que não reencarnaram, que ficaram na espiritualidade inferior. Alguns deles nunca nem reencarnaram no planeta, que são o top 10 dos trevosos. Sob o comando desse top 10 dos trevosos, que nunca nem sequer reencarnaram, tá, mas Helenir, por quê? Se todos têm que reencarnar, por que eles não reencarnaram? Porque Jesus deu o livre-arbítrio para eles se regenerarem. Olha, eu vou te dar uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor na vida. Mas eles não quiseram. Eles ficaram lá para quê? Porque se eles reencarnam, eles perdem o posto de poder que eles têm. E não é um poderzinho, é um poderzão para eles, né? Já que eles são os top. Sob a égide deles, esses outros trevosos, né, em escala menor do que esses daí, eles vão incitar guerras, crimes, loucura, vícios de todos os tipos. Tá? Então, esse é o joio do planeta que está sendo todo revolvido, todo separado na espiritualidade. Eles não vão mais reencarnar aqui, esses daí não vão mais. Tem uns trevosos que ainda estão encarnados, porque Jesus deu essa última oportunidade e eles aceitaram. Aí vai depender do comportamento deles, que nós não sabemos. Se chegar lá na espiritualidade, como a separação vai ser feita lá, aí é que se vai decidir, tá bom? Então fiquem tranquilos, que as pessoas que estão desencarnando agora não estão desencarnando porque elas são joio e estão sendo separadas. Essa separação não acontece aqui. Acontece lá e nós não ficamos sabendo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, aqui é o que eu já falei no slide anterior, que quando estivermos sendo preparados para reencarnar, será selecionado quem retornará e quem não retornará ao planeta. Os que vão retornar vão encarnar em mundos... Os que não irão reencarnar, encarnarão aonde? Em mundos inferiores ao planeta Terra. Então, se a gente tem o hábito de dizer, esse mundo não tem mais jeito, pode parar de falar isso, porque tem mundos piores do que o que a gente acha que vive. Tá? Tem mundos onde, como quando nós chegamos aqui, que não havia nada, e aí tem toda aquela história dos primatas e tal, até chegar ao que somos hoje, existem planetas na mesma condição ou piores, onde eles têm o clima muito agressivo, ou é muito quente ou é muito calor, escuridão, não tem acesso à alimentação, eles têm que caçar. Então esses espíritos, esse joio que não quer aderir ao amor de Jesus, que luta contra Jesus, eles vão reencarnar num planeta assim. Já pensou, gente? A gente, só que eles vão levar na lembrança, a memória, né? Na memória, o instinto de que eles não pertencem ali, porque realmente eles não pertencem. Eles têm
uma tecnologia muito, muito avançada. Tanto é que o crime se chama crime organizado, porque eles realmente são organizados. Então, eles vão para reencarnar nesses planetas mais inferiores, e eles vão encontrar planetas como naqueles filmes que a gente vê, que não tem nada, né? Imagina, gente, vai nascer tudo cabeludo, não tem presto-barba para fazer a barba, né? E outras coisas, né? Não tem um batonzinho, não tem chapinha, não tem secador. E aí, o que eles vão ter que fazer? Não tem roda, não tem carro, não tem ar-condicionado. Eles vão ter que trabalhar para criar isso tudo lá. Que foi o que aconteceu com o nosso planeta. Porque a gente está saindo de um degrau, indo para o outro, mas a gente veio desse degrau. A gente já teve o pé na lama também. Tá? Por isso que a gente não pode apontar esses trevosos também, que nós também fomos trevosos um dia. Nós já estivemos na lama também. Tá? E é isso que vai acontecer com eles. Eles tiveram a última chamada, eles se recusaram, Jesus pessoalmente, entre aspas, né, foi até os umbrais para falar com os chefes e eles não aceitaram. Foi a última chance. Não tem mais chance, acabou. E eles sabem disso. É por isso que tem acontecido tantas coisas. Não dá a impressão de que está tudo desgovernado? Que parece um trem desgovernado? Uma hora é crime, outra hora é guerra não sei aonde, outra hora é um líder político que parece que enlouquece, e outra hora é o outro que parece que enlouquece. É umas barbaridades que você fala, não, gente, o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. Eles estão sob o efeito, sob o domínio dos trevosos. Porque esses trevosos, eles não vêm procurar a gente que vem na casa espírita, não. Eles vão procurar, esses grandões, eles vão procurar os políticos, os grandes mandatários. Por quê? Porque esses grandes mandatários, eles influenciam muitas outras pessoas. Através deles, quantas pessoas se tornam fanáticas, extremistas, não distinguem uma coisa da outra. Para eles tudo é válido desde que venha daquela pessoa, daquela situação, daquele lugar, daquela religião. Isso tudo de um modo geral. Então, toda vez que vocês verem uma cena assim, e a gente tem visto muito, lembrem-se de que os grandes líderes, eles estão, esses que andam cometendo certas loucuras, eles estão sob a influência desses trevosos bem grandões. Os trevosos que a gente tem, os obsessores que a gente tem, são assim, ó, pequenininhos. O que eles vão querer com a gente? O que a gente pode fazer para prejudicar eles? Mas um grande líder político pode fazer muita coisa, né? Então, eles só vão retornar ao planeta quando eles se conscientizarem do amor de Jesus, de que eles necessitam dessa evolução, de que aquela vida não vale a pena, cansaram de ser espíritos de bandido que vive apanhando, porque vocês pensam que os trevosos grandões tratam bem os seus súditos? Não tratam, não. É tudo nos coice, pontapé e medo. Eles são dominados pelo medo, pelas ameaças. Igualzinho acontece aqui, né? Com algumas pessoas, em algumas situações. Então, o que acontece aqui é reflexo do que acontece na inferioridade. Pensando assim, o quanto inferiores nós ainda somos. Né? Tudo é um reflexo. Então, nessa fase de transição, os espíritos estão tendo a oportunidade de escolher viver o bem e o mal, como eu disse, mas a violência, a sensualidade, a baixeza, a infâmia, os escândalos, corrupção, em níveis jamais vistos e jamais pensados. Não é isso que a gente tem vivido? É um escândalo, como a gente brinca e fala, né? É eita atrás de eita, vixe atrás de vixe. Não dá tempo a gente se recuperar de um, já vem outro, não é? Enquanto isso, os suicídios têm aumentado,
nós já falamos sobre suicídio aqui numa outra oportunidade também, né? Das causas também espirituais, os transtornos bipolares de conduta, cardiopatias, câncer, vícios, desvarios sexuais, suicídios atingirão índices alarmantes. Quando isso tudo acontece, não é porque Jesus nos abandonou, não é porque Deus resolveu deixar o nosso planetinha de lado, foi cuidar dos outros. É porque na transição planetária, o planeta dá um salto na evolução. Quando a gente reforma a nossa casa, não fica ruim? Tem poeira, tem tijolo, quebra a parede, trinca a parede, tudo aquilo que você planejava fazer fica 1000 vezes pior e mais caro do que você planejou, né? Do que você calculou. É exatamente isso que está acontecendo com o nosso planeta. A transição nada mais é do que uma grande reforma que vem sendo feita. E como toda grande reforma, mexe naqueles cantinhos da casa que a gente não costuma mexer atualmente, diariamente. Então, tira a sujeira de debaixo do assoalho, que está pregado, abre uma parede, fica bem ruim, mas depois fica muito bom. Como é gostoso a gente entrar na casa da gente, se não for depois de uma reforma, de uma faxina, não é? Tudo limpinho, cheiroso, parece que a casa fica mais leve, não é? Se fosse a gente, poderia dizer, parece que a gente fica mais magro, né? É isso que está acontecendo com o planeta. Mas para ele passar por essa faxina, tem que remexer tudo que está ali de baixo. E começa por onde? Pelo saneamento da espiritualidade inferior. Então, tudo que está... Vamos usar a palavra lá embaixo, né? Mas não existe lá embaixo, é aqui. Tudo é aqui. Está sendo remexido. Eles estão saindo dos cantos mais escuros onde eles estão. E eles estão vindo para cima. E estão influenciando os nossos sentimentos, o nosso comportamento, a nossa saúde. Por quê? Porque depende de cada um ter essa proteção contra esse tipo de energia. Como é uma energia muito forte, porque o que acontece? A maioria das pessoas pensa o pior, não é? Pensa assim, o mundo não tem jeito, o mundo está acabando, isso tudo vai explodir, vai ter a terceira guerra, vai acabar tudo. Imagine milhões de pessoas pensando assim, e as pessoas e nós, no meio desse turbilhão, e alguns de nós mais sensíveis dentro desse caldo. Ele vai captar, a gente vai captar esse sentimento de desespero, de desesperança, de que tá tudo ruim, não tem mais jeito mesmo. Isso vai nos contaminando. À medida em que nós deixamos de vigiar e orar e deixamos de buscar o conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo, tudo isso vai nos contaminando. Contamina o nosso campo energético, o nosso perispírito, passa para o corpo físico e depois se transforma em doença. Que doenças? Essas todas que a gente vê aqui, como exemplo, e muitas outras. Claro que não é só isso, né? Quando uma pessoa desenvolve uma doença grave, tem uma série de fatores para aquilo estar acontecendo na vida dela, inclusive o expurgo espiritual, tá? Pôr para fora restos de coisas que tem de outras vidas também, mas isso é uma outra história, tá? Então, não se desesperem diante de tudo isso que vem acontecendo, porque Jesus não abandonou o planeta. Ele é o nosso governador espiritual, ele ajudou a formar esse planeta. Vocês acham que Jesus vai deixar a gente, a Deus dará, vai nos abandonar, que isso tudo vai acabar, que foi um experimento que não deu certo? Jesus que reencarnou aqui entre nós. Jesus que escolheu Pedro, que era o mais turrão dos apóstolos. Quem de nós escolheria Pedro para ser seu apóstolo? Eu não escolheria,
briguento, turrão, grosso. Mas Jesus via o que ele ia ser lá adiante. Jesus não viu o Pedro daquele momento. Ele investiu no Pedro do futuro. E é isso que Jesus fez com toda a humanidade, com todos nós. Ele investiu em mim, em você, na Lucimara, em todo mundo que está aqui. Jesus investiu não no que nós somos hoje, mas no que nós vamos ser, nas pessoas melhores que nós vamos nos transformar. Então, pensando assim, como é que a gente pode achar que o planeta está perdido e que Jesus nos abandonou? Jesus, que é o ser mais perfeito que existe. Tá? Então, não entrem nessa onda de desespero. Não entrem nessa onda de medo. Sabe por quê também? Porque os trevosos, eles se alimentam do nosso medo. Eles se alimentam do nosso desespero. Cada vez que a gente cai em desespero, cada vez que a gente tem muito medo de alguma coisa, a gente está gerando energia e eles se alimentam dessa energia e é isso que eles querem, principalmente para esse momento. Tá? Então, o que a espiritualidade pede? Não tenham medo. Todos nós escolhemos estar aqui neste momento, nesta fase do planeta, nesta altura da transição. A gente escolheu estar aqui. E é uma honra a gente poder ser testemunha de tudo que vem acontecendo. Né? Não sabemos até quando a gente vai ser testemunha, né? Mas é uma honra a gente estar aqui. Jesus nos escolheu, principalmente a nós espíritas, que nós temos o dever de ajudar os nossos irmãos a não terem medo, tá? Se às vezes a gente não pode explicar detalhadamente para o nosso irmão que não partilha da nossa fé, como que é, a gente pode sim falar por alto, falar com a linguagem da fé que ele tem, que ele acredita, para que ele não tenha medo. Que Jesus não nos abandonou e nem vai nos abandonar. Assim, a gente já está fazendo a nossa parte e despertando a nós mesmos e aos nossos amigos, os nossos entes queridos também, tá? Como o trigo deve se comportar, é o que a gente acabou de falar, né? A gente tem que se comportar com fé, esperança, resignação. Aconteça o que acontecer, ajudando os nossos irmãos, né? Como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedores. Nós estaremos expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por sermos originais na conduta, por incomodar os insensatos, ante a impossibilidade de se igualarem. Então, a gente vai ser zombado, a gente vai sofrer bullying, a gente vai ser chamado de louco. Claro que, né, gente, repetindo, a gente não vai sair por aí falando abertamente, né, querendo trazer a pessoa para o espiritismo. Quando procurados, a gente nunca deve forçar a situação, mas quando procurados, tentar tirar esse medo da pessoa. Porque além de dar um alívio para ela, a gente dá um alívio para o planeta também. E ajuda Jesus. Tá? Então, isso tudo vai acontecer com a gente. A gente vai se sentir mal na transição, a gente vai ter dor de cabeça, tontura, enjoo, desânimo, dor em tudo quanto é canto, principalmente no dia de vir à casa espírita. Tá? Lembrem-se toda vez que a gente fala, ai, não vou na casa hoje, que tem um trevoso se alimentando da sua energia de desânimo. Para você não vir. É um dia na semana. Aqui é um dia? Lá são 2 dias também, né? Mas a gente que é de fora vai um dia. Então, um dia na semana, gente, se fosse para ir numa festa, a gente não ia?
A gente ia, principalmente quem eu já fui festeira, mas quem vai. Então, gente, se atente a esses detalhes, porque Jesus, a espiritualidade vai falar com a gente sobre essas armadilhas, mas ele não vai escancarar. Jesus não é. Jesus é discreto, a espiritualidade é discreta. Eles não vão levantar bandeira, não vão pôr luminoso, não vai mandar o trenzinho do Furacão 2000 na frente da nossa casa para falar, vá ao centro, vá ao centro. Eles não vão fazer nada disso. É uma mensagem sutil. É um amigo que pergunta, hoje você vai no centro? Aí você não ia, e você fala, vou. É um parente, qualquer pessoa que peça, você leva minha roupa no centro? Aí você não ia. Aí você vai só para levar a roupa. Mas vai. E depois não se arrepende, porque a gente sempre sai transformado da casa. Se não fisicamente, né, assim, nas nossas dores, nossos problemas de saúde, pelo menos energeticamente, né, a gente sai cuidado daqui. Então é isso, é ficar atento a todas essas coisas, né? E como que a gente tem que agir também, né? Como que a espiritualidade nos chama para despertar? Isso aqui eles estão cansados de falar já, gente. Que o que importa mais é o que a gente leva no coração do que o que a gente leva de material, do que o que a gente tem de material. Que quando a gente perceber que o que a gente tem de material, lógico, é bom ter um conforto. É bom você realizar um desejo, uma vontade, mas que não é bom é viver em função daquilo. É deixar, muitas vezes, de passar o dia com a sua família, de sentar com o seu filho, conversar, fazer alguma coisa, ou com quem quer que seja, para só trabalhar desnecessariamente, trabalhar. Não estou falando que não é para trabalhar, pelo amor de Deus, tá? É que tudo que é em excesso faz mal. Trabalhar sim, para a gente ter todo esse conforto, a gente merece. Mas não sermos escravos do trabalho, não fazermos só isso, não deixarmos a nossa família de lado, os nossos amigos. E não só isso, viu, gente? Não é só pelos outros, é por nós. Você não vai ler porque você tem que fazer outra coisa, você não vai cozinhar, você não vai fazer um artesanato, você não vai fazer uma caminhada, não vai fazer nada porque não pode, porque tem que fazer uma outra coisa que é sempre mais importante, né, materialmente falando. Da mesma forma que às vezes a gente faz um agrado para os outros, a gente tem que fazer um agrado para a gente também. Tá? Se a gente estiver bem, vai ser mais fácil a gente cuidar do outro, daqueles que a gente ama. Tá? Então, vou falar de novo, não estou falando que não é para trabalhar, tá? É que nada que é em excesso é bom. Tá? Então, arrume um tempo para ficar com a sua família, e é isso que você vai levar quando desencarnar. Os bons momentos, as risadas, não é? Os conselhos daquele amigo, daquela amiga. É isso que a gente vai levar. Aqui, ó, o que a gente vai levar no coração. Ninguém tira isso da gente. Todo o resto é tirado. Mas as experiências boas que nós vivemos, ninguém tira. Quando você passa por uma experiência e fala, nossa, mas isso foi tão maravilhoso. Eu vi Deus naquela experiência, eu encontrei Jesus naquele momento, eu cheguei mais perto da espiritualidade maior naquele instante. Isso, mesmo que a gente fique doente, mesmo que a gente não se lembre depois desse momento, quando a gente acordar no plano espiritual, a gente vai lembrar. A gente não vai lembrar do aspirador de pó última geração que ficou. A gente vai lembrar desses momentos. E o despertar a que a espiritualidade nos chama é esse, para a gente juntar mais desses momentos e menos desses. Tá? E Jesus sabe o potencial de cada um. Então, se hoje a gente se vê aqui, a gente se encontra aqui, deixa eu sair da frente. Se hoje a gente se encontra aqui em estado de semente, embaixo da terra, Jesus já sabe que a gente vai conseguir sair.
e crescer e ir para o alto. Então, se nós acordarmos isso dentro da gente, que o que eu sou hoje eu posso expandir para melhor amanhã e depois, a gente consegue se perdoar dos erros que a gente comete ao longo desse trajeto e crescer e evoluir, sabendo que Jesus já sabe o que a gente vai ser. Então, Jesus já sabe que eu vou ser melhor do que isso. Então, deixa eu trabalhar mais, deixa eu estudar mais, deixa eu me aplicar mais. Mas tem outra coisa também. A gente tem que ter em mente por que a gente quer tudo isso? Por que a gente quer evoluir? Só porque a gente quer evoluir só porque todo mundo está evoluindo, então eu quero evoluir também? Por que a gente vem na casa espírita? Qual que é o sentido de cada um estar aqui hoje? A gente tem que vir à casa espírita porque a gente acredita no bem. Não porque falaram que o bem é bom, mas porque a gente acredita nisso. Que a gente acredita na evolução do ser humano, apesar de muitas vezes duvidarmos diante de certas situações, mas agora conhecendo o que acontece nos bastidores espirituais, né? A gente sabe por que acontece. Então, mesmo assim, apesar de tudo, continuar acreditando no ser humano, é por isso que a gente deve querer evoluir para nos tornarmos pessoas melhores, mas não só isso. Quando a gente tem um sonho bom, a gente não acorda e pensa assim, ai, não queria acordar. A evolução é isso, é um sonho bom do qual a gente não acorda. Quanto mais nós evoluímos, melhor nós vamos nos sentindo com a gente mesmo, com as coisas que acontecem com a gente. Tá? E aí a gente só quer saber de aprender e de conseguir mais. Só que sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas. Para a gente sair desse estado de semente e começar a ir para cima, buscando o céu, igual está a sementinha aqui, é preciso um grande esforço. Mas um esforço muito grande. Sabem por quê? Porque não é fácil nos livrarmos das nossas paixões. Não é fácil lutarmos contra as nossas imperfeições, que a gente se acostuma com elas, a gente até gosta delas. Puxa, mas para evoluir eu vou ter que deixar de fazer isso? Vai. Ai, não sei se eu quero. E aí a gente vai empatando. Então, por que Jesus tantas vezes fala no seu evangelho sobre o esforço? Porque para nós realmente é um esforço muito grande evoluir. Muito grande. Em tempos de transição planetária como agora, pior ainda, porque além das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, né, dos nossos traumas, das nossas vivências, a gente ainda está dentro desse caldeirão de sopa fluídica ruim, que todo mundo só pensa, a maioria pensa coisas ruins, e a gente está no meio. Quando a gente fala, eu tenho fé na humanidade ainda, fala, mas você está louca. Ninguém mais tem, mas eu tenho. E Jesus também tem. Então, o nosso comportamento... Ai, meu Deus. Quebrou. O nosso comportamento na transição, o nosso chamado da espiritualidade... Ai, desculpa. Escapou. É para isso. Aí, o que vai acontecer? A gente vai segurando as pontas, né? As nossas pontas, as pontas das pessoas que a gente ama, para elas não sucumbirem. Planta a sementinha. Plantem a sementinha. Se ela vai germinar ou não, aí já não é mais com a gente. Mas plantem a sementinha. Ai, obrigada. Plantem a sementinha. Aqui novamente falando que a gente vê que uma pessoa ela realmente está empenhada, né, em se modificar, é pelo esforço que ela realiza.
Então, quanto esforço nós temos feito para modificar aquilo que atrapalha a nossa evolução? Se é pouco esforço, então a gente não está muito empenhado a se modificar. E se a gente está se esforçando muito, muito, lutando muito contra aquilo que mais nos incomoda, então a gente está se empenhando bastante. E a espiritualidade está vendo. E quando ela vê que um trabalhador está se empenhando muito, ela sempre ajuda, seja de uma maneira ou de outra, mas lembrem-se, sempre de maneira muito sutil. Então, orai e vigiai, ouvidos e olhos atentos, que eles não vão chegar com letreiro luminoso, eles vão chegar sutilmente para dar o recado para nós. Tá? Aqui, novamente, um exemplo de que ninguém, estão vendo que aqui tem um monte de coisa, de dinheiro e tal, e a morte não deixa ninguém levar nada de material. É só as experiências que você viveu, o que você tem no coração e os seus amores. Os seus amores verdadeiros, esses nunca a gente vai perder, porque eles podem ir primeiro, a gente pode ir primeiro, podem se passar 10, 20, 30, 40, quantos anos forem. Na espiritualidade não tem tempo. O que é 50 anos? O que são 50 anos diante da eternidade, não é? Nada. Então a gente vai reencontrar os nossos amores verdadeiros. É isso, é esse cultivo que a gente tem que ter. É esse despertar, para que a gente desperte para as coisas que realmente têm valor. Porque são essas coisas que a gente vai encontrar do outro lado, são essas pessoas. Cada qual desencarna com os recursos morais e intelectivos que amealhou. Então, cada um de nós vai desencarnar com aquilo que a gente viveu nessa vida, tá? De experiências. O que a gente viveu até agora, que a gente não sabe a hora do nosso desencarne, é o que a gente vai levar. Se a gente desencarnasse agora, não precisam responder, tá? Vocês estariam satisfeitos com os tesouros do coração que vocês ajuntaram até agora para desencarnar? Se vocês fossem desencarnar ao sair daqui, vocês estão felizes, satisfeitos? Vocês sentem que vocês estão fazendo o melhor para alimentar essas relações de amor entre você, sua família, seus amigos? Não é só a família, né, que são nossos amores. Tem alguns amores que reencarnam fora da nossa família. E aí? Então, se a gente não está fazendo isso, a gente vai fazer, vai lembrar e vai fazer a partir do momento que a gente sair daqui. Não, deixa eu fazer algo diferente. Que se eu partir e a gente não sabe a hora, né? Eu vou partir feliz com o que eu estou deixando, com o que eu estou vivendo. Tá? Quanto mais apego a gente tem às coisas materiais e até mesmo às pessoas, mais presos nós estamos aqui na matéria. Então, se nós somos pessoas muito ciumentas, se nós somos pessoas arrogantes, se nós temos muito apego a alguém, a gente pode até desencarnar e se tornar obsessor daquela pessoa que a gente diz amar, tamanho apego. Tá? Quais são as correntes que prendem a gente? Quais são as correntes que prendem vocês? O que te prende? Se você desencarnasse hoje, o que ia te prender aqui? Pergunta para vocês pensarem. Durante a transição, tudo isso que a gente vê na TV que parece importante, não tem a menor importância. Então, eles estão lá, esse é um exemplo que eu peguei, que é o atual, mas tem muitas outras situações, tá, gente? A guerra. Tem a guerra na Ucrânia, tem a guerra de Israel lá também, com os nossos irmãos palestinos, dos nossos irmãos israelitas com os nossos irmãos palestinos. Não tem a menor importância diante da transição planetária. Sabe por quê? Vem um terremoto, acaba com tudo. A guerra acaba em segundos. Vem um tsunami, como aconteceu na Indonésia, que nem vivia um período de guerra ali, mas acaba com tudo. Não tem valor essa guerra. Eles estão brigando por terra.
por terra. Lá em Israel também, por terra, porque é igual aquela história da cerca. Põe a cerca para cá, põe a cerca para lá. Põe a cerca para cá, põe a cerca para lá. Que importância? Você vai levar a cerca? Você vai levar a terra? Não, mas eles não. Os grandes líderes não têm consciência disso. Eles não têm. Por quê que eles não têm? Porque eles estão sendo influenciados pelos trevosos. Estão vendo por que os trevosos vão nos grandões também? A gente pode provocar uma guerra? Não, só se for em casa, né? Mas nesse nível não. Graças a Deus, graças a Deus. Estão vendo como funciona? Aí eles se alimentam do medo dos soldados, porque a grandíssima maioria não quer estar lá. Tem jovens, lá na Palestina tem criança que é criança, não tem os homens bomba? Tem criança bomba. Que mãe, que pai, que é isso? Para o seu filho, que mãe, que pai, que quer que seu filho vá morrer na guerra, uma guerra que não é sua. E isso não tem a menor importância diante da grandiosidade da transição planetária que vem acontecendo, diante da grandiosidade do trabalho que Jesus vem realizando há nem sei quantos anos, porque o trabalho dele não começou a partir do momento em que ele reencarnou aqui entre nós. Ele participou da criação do planeta. Tudo que tem aqui foi com o aval de Jesus. Tudo. As plantas, os bichos, os rios, as cores, tudo foi com o aval dele. As florestas não são verdes porque o verde combina. Elas são verdes porque o verde trata da saúde, da área da saúde. Então, olha quanto verde nós temos tratando do planeta. O céu que está sobre nós, né, nos representa ser azul, devido à distância. A gente vê ele azul por quê? Porque o azul acalma. E o que a gente precisa nesses tempos? De calma. Calma, vai dar certo, Jesus está no comando. Então, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Menos isso. Menos esse tipo de coisa. E agora nós sabemos por quê. Então, a espiritualidade pede para a gente se lembrar da brevidade da vida, da brevidade do corpo físico, que de uma hora para outra adoece, de uma hora para outra você tem um AVC, não fala mais, está na cadeira de rodas, de uma hora para outra você desenvolve o Alzheimer e você vai esquecer todos os seus entes queridos enquanto encarnado. Mas depois a gente vai lembrar. De uma hora para outra você sofre um acidente, acabou. Outro dia, de uma hora para outra, caiu um barracão, uma pessoa desencarnou. De uma hora para outra, a gente está atravessando a rua e é atropelado. Então, a gente precisa fazer o que precisa ser feito de importante agora. Vamos amar agora, vamos ficar com os nossos pais, com os nossos filhos, quando a gente puder, agora. Não vamos trocar por futilidades. A gente vai sair, vai passear, vai se distrair. Sim, não é isso que a espiritualidade pede para nós. Ela pede para a gente não cometer excessos e dar valor ao que realmente é importante. Tá? Então, entre o nascer e o desencarnar, que parece ser longo, contem esse tempo na eternidade para ver se realmente é longo. Contem esse tempo. Alguém aqui assistiu o filme Interestelar? No filme Interestelar, eles vão numa viagem para um outro planeta, e lá no planeta em que eles pousam, vão 2, e na nave fica 1. Só um resuminho, para vocês entenderem como que o tempo é relativo. E lá eles passam um dia naquele planeta, um dia nosso. Quando eles voltam para a nave, se passaram 23 anos. 23 anos. E o tempo no universo não corre igual corre aqui no planeta Terra, não, gente. Então, esse tempo que nós temos, nós não sabemos se esse tempo de um dia, se esse um dia vão ser 23 anos,
ou se esse um dia vai ser 23 minutos. Então, deem valor ao que realmente importa. Orem, vigiem, ajudem os seus irmãos. É isso que Jesus e a espiritualidade pede, né? Para finalizar, eu recomendo esse livro, Transição Planetária, que é do Divaldo, do nosso queridíssimo Divaldo, que completou 98 anos de dedicação total ao espiritismo. Total. Né? Um missionário. Muito esclarecedor, tá? Esse livro. A espiritualidade também pede para a gente respeitar as outras religiões, para a gente não querer sair por aí, né, pescando pessoas para a nossa fé, para a nossa crença, porque cada um tem a sua, a não ser que a gente seja perguntado, não é? Diante de tempos de tanta intolerância religiosa, onde os trevosos também se situam devido ao fanatismo, eles se alimentam disso também, dessa energia, que a gente possa respeitar, que a gente não zombe da crença do outro. Porque cada um está onde achou que o caminho que servia era aquele. Tem gente que precisa da energia da religião evangélica. Tem gente que precisa ter aquela rédea mais curta que a evangélica traz. Tem gente que precisa da energia da católica. Tem gente que precisa do espiritismo. Então, que nós respeitemos e que nós não entremos nessa onda de querer falar mal das outras religiões, como muitas vezes a nossa também o espiritismo também é atacado, foi há pouco tempo, mas deixa falar. E não falemos. Que é o que Jesus faria, não é? É só a gente se perguntar, Jesus ia brigar no Face? Jesus ia bater boca no Face, gente, por causa de religião? Não ia. E a gente está aqui para fazer o quê? Seguir o exemplo dele, não é? Então, nós também não vamos bater boca no Face por causa de religião. Então, que a gente viva conforme os preceitos de Jesus, conforme o que ele deixou no Evangelho, que os dias são muito tumultuosos. Nós vivemos as alegrias do avanço científico e tecnológico, mas, por outro lado, a gente vê um desavanço moral, né? Muito grande. Espíritos que sofrem por doenças, fome, dor, pessoas, os esquecidos, os invisíveis, que a gente lembre deles nas nossas orações, né? Que a gente lembre dos nossos irmãos que estão lá sofrendo na guerra, das tantas e tantas crianças que estão ao próprio cuidado, que perderam, né, os pais. Que a gente se lembre de todas as pessoas que estão numa situação infinitamente pior do que aquela que a gente pensa que está. Às vezes a gente nem está. Tá bom? Em toda parte, Jesus necessita de nós para falar através da nossa boca, para agir através dos nossos atos, para caminhar através dos nossos passos. Então, Jesus pede para que nós despertemos e falemos e demos voz ao evangelho dele nas nossas palavras, nas nossas atitudes do dia a dia, tá? Por onde a gente anda também, que tem lugares que a gente sabe que se não faz bem para a gente continua indo. Não vá mais, se não faz bem para você, não vá. Então, não é só no falar, é no agir também. Jesus era ação, ele não ficava parado. Ele andou muito, gente. E ele espera isso de nós. Pede para que a gente desperte essa fé, essa esperança dentro do nosso coração, de que dias melhores virão sim. Se nós vamos ver ou não, nós não sabemos. Encarnados ou né? Se a gente vai ver encarnado, a gente não sabe. Mas esses dias virão. Se a gente não vê encarnado, os nossos filhos, nossos netos, eles vão ver que mundo a gente quer deixar para eles. Que mundo a gente quer deixar para eles? Então vamos colaborar com Jesus. Vamos divulgar o evangelho dele, vamos ajudar o nosso irmão que está morrendo de medo de uma guerra, de um meteoro que vai... Cada hora é uma notícia, né? É um meteoro,
é a bomba, é os negócios lá do Musk que vai explodir, é o chip não sei o quê. Vamos ajudar as pessoas a não sentirem medo. Calma, Jesus está no leme. E ele não vai nos abandonar. Mas a gente tem que remar junto com ele. Que não vai cair nada de graça e sem esforço para nós. Por quê? Não é porque Jesus não ama a gente. É porque a gente tem que evoluir. A gente está numa escola e a gente só aprende fazendo a lição. Se Jesus fizer por nós, a gente não aprende, né? Então, estamos nesse barco com Jesus. Olha que honra. A gente está no barco com Jesus. O comandante é Jesus. Vamos remar também para ajudar ele. Né? Pensando positivo, rezando mais, vigiando, prestando atenção nos detalhes, nas pequenas coisas. Tá bom? Então, aceitemos o chamado de Jesus para despertar, que a gente possa sair daqui hoje um pouquinho mais despertos, porque Jesus também sabe das nossas dificuldades, da mesma forma que ele sabia das dificuldades de Pedro, e mesmo assim ele escolheu Pedro e os outros também, né? Mas Pedro era o mais turrão. Então, dessa mesma forma, que a gente possa sair daqui mais desperto, na medida em que cada um consiga despertar, que a gente possa lá fora fazer mais e fazer melhor por nós mesmos e pelo próximo, por aqueles que nós amamos, mas nunca nos esquecendo disso, gente, que Jesus pede para a gente lembrar disso. Nós não estamos sozinhos, ele não abandonou o barco e nem vai abandonar, tá bom? Então, confiem no comandante do barco, do navio, confiem, porque ele nunca saiu daqui, ele sempre esteve ao nosso lado. E ele deu chance a todos. Agora é o momento de dar um passo a mais. Então, vai para um lado quem tem que ir, vai para um outro quem tem que ir, e mesmo esses outros irem para um lado que não é tão bom, mesmo assim, o amor de Jesus é tão grande, tão grande, tão grande, que vai colocar eles num lugar onde eles possam, mesmo que sem querer, colaborar com a evolução daquele planeta, assim como aconteceu com a gente. Tá? Que a gente também não foi alecrim dourado, não. Tá bom? Então, que todos tenham uma boa noite. Não sei se a Lucimara vai fazer uma prece. Que todos tenham uma boa noite, que saiam daqui melhores do que chegaram, espero que vocês tenham gostado dos esclarecimentos. Eu agradeço também o recebimento, o carinho e a paciência de todos vocês me ouvindo aqui até agora. Bom, então uma boa noite a todos, que Jesus abençoe cada um de vocês, que ele toque no coração de vocês, aonde necessita, que a espiritualidade que já cuidou de vocês durante esse tempo em que eu fiquei falando aqui, né? Que a espiritualidade acompanhe vocês até em casa e durante o sono terminem o tratamento que foi iniciado aqui. Que vocês possam receber o remédio que cada um necessita para suas dores físicas e da alma. Muito obrigada.